Boa tarde. Vocês não me ouviram, eu vou perguntar de novo. Está desligado esse trem aqui, agora. Boa tarde, amigos da USE. Ah, que coisa boa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. É uma alegria estar nesta casa, participar deste momento, deste evento, organizado com tanto carinho pelos diretores que resolveram assumir esse compromisso, principalmente num momento tão especial da nossa humanidade, um momento especial da nossa doutrina, onde nós precisamos estar realmente afinados. Nós temos que estar emanados com essa energia criativa, essa energia que paira sobre o nosso planeta. E por isso agora, eu convido todos a ficar de pé, porque eu queria que nós pudéssemos pedir para Jesus, nesta tarde linda, abençoar essa diretoria de garra, que assumiu este compromisso de nos trazer, de nos agregar. Então vamos envolvê-los, meus amigos. Vamos juntos pedir que Jesus, o Mestre amigo, possa estar sempre ao lado desta equipe de trabalhadores que resolveram ser o instrumento do amor. Que sejam abençoados e abençoada esta casa que nos abriga nesta tarde. Que assim seja. Que bom, então, estar aqui com você. Todo mundo aí está firme, tem alguém com sono, porque tem um cafezinho depois. Aqueles que aguentarem até o final vão receber um brinde, né? Um brinde da casa. Ixi, tem sorteio, mas só vai receber aqueles que gostarem, né, do evento. Porque se não gostar, também não recebe. Ok? Quando o embaixador do amor chegou ao planeta, os povos sobressaltaram. Os infelizes se aproximavam dele porque queriam tocá-lo, queriam receber a graça, queriam receber a cura para suas dores do corpo e da alma. Em uma tarde, 3 elementos infelizes resolveram procurar Levi na sua confortável residência, porque eles haviam ouvido Jesus e eles sentiam que agora o seu coração pulsava, porque Jesus lhes falara que tínhamos um Pai, e um Pai que amava os infelizes, que amava aqueles que sofriam. E esse grupo, como muitos outros, queriam saber mais do Evangelho, queriam ser de Deus. E procuraram Levi e explicaram as suas intenções. Levi, o representante da aristocracia da época, entre os discípulos de Jesus, estranhou a presença daquelas pessoas e disse: bom, o novo reino realmente vai abrigar todos aqueles que queiram participar, fazer algum trabalho. Mas olhou para um deles, seu conhecido, e disse: mas você, Lisandro, o que é que você pode fazer pelo reino, aleijado como és? E você, Áquila, o que você poderia contribuir com o evangelho de amor, se você foi abandonado pela família, com poderosas acusações? E você, Pafos, como ajudar nas tuas atuais aflições?
E naquele instante, os três se olharam, abaixaram a cabeça, porque eles sentiam agora a sua insignificância. Mas Jesus falara que queria abrigar os corações. Jesus deu novo estímulo para a sua vida. E agora a palavra rude de Levi os colocava novamente como miseráveis. E eles, com muita dor no coração, afastaram-se. Logo mais, chega Jesus com Felipe e André na casa de Levi, conversando animadamente. E então Levi resolveu relatar ao mestre o ocorrido daquela tarde. E disse: mestre, imagine só, se o novo reino dependesse dos aleijados, desses mendigos, onde é que nós estaríamos? Mas rapidamente ele se lembrou que os seus companheiros também eram gente simples. E ele então arrematou, disse: não. Felizes os que têm espírito de pobre, porque quem desejou. Jesus chegou mais cedo. Eita. Tudo bem? Isso aqui faz parte do script. Né, Evandro? Eu acho que eu falei alto aqui e ele mudou sozinho. E eis então que Jesus chegou e, ouvindo Levi dizer essas coisas, e Levi então rapidamente disse: tudo bem que os nossos pescadores de Cafarnaum são gente simples, mas são homens fortes e estão fazendo um bom trabalho. Mas esses miseráveis e infelizes, como que o novo reino iria agregá-los? Jesus, colocando a mão no ombro de Levi, disse: ai, Levi, os ricos e poderosos não precisam da boa nova. A boa notícia, ela chega para os corações simples, porque quando eles estão passando pelas dores, aí a gente sente realmente a presença de Deus. E Levi tentando argumentar com ele: mas Senhor, eu queria que a nossa mensagem pudesse chegar mais rápido entre os dirigentes. E novamente Jesus diz para ele: mas Levi, quem governa o mundo é Deus. Imagine se nós aceitássemos a colaboração desses generais do império. Eles chegariam aqui com as suas armas, os seus troféus sangrentos, as suas carruagens, e já começariam a brigar entre si, porque uns iam querer palácios grandiosos, outros iam querer jardins. E você acha que é justo se aniquilarem em nome de Deus? E este grupo que ali estava compreendeu então a mensagem. Mas naquela tarde, Jesus se dirige a um monte mais próximo. E chegando lá, encontra aquela multidão que se comprimia na encosta. Eram homens, mulheres, crianças, aleijados, que se comprimiam, porque todos queriam ver aquele homem. E de repente surge a figura do doce e amado Rabi. E levantando as suas mãos diáfanas, disse para todos: porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas antes de vós. Muito mais coisas, disse aquele homem. Mas uma das grandes alegrias que nós temos é de saber que todas as palavras que Jesus disse, ela nos incentiva e nos prepara para a felicidade. E por isso, nesta tarde, nós vamos fazer uma reflexão sobre essas bem-aventuranças. Como é que nós hoje, porque desde aquele momento Jesus prometera-nos que enviaria um Consolador, que iria realmente consolar a nossa dor. Porque Ele, sabedor que nós sairíamos do primitivismo carregados de orgulho, porque eram os melhores, porque tínhamos que ser os melhores, tínhamos que vencer, e nos honrava muito quando vencíamos, então nos sentíamos poderosos. E então nós mergulhamos depois no mundo de provas e expiações. Então Jesus sabia das nossas dores, que enfrentaríamos, e Ele então nos promete que enviaria um Consolador. Mas naquele momento Ele nos faz este convite para que pudéssemos ser os seus bem-aventurados. 150 anos atrás, o Consolador chegou e reassume esse compromisso. O compromisso de nos fazer, de nos preparar para sermos felizes novamente, retomando aquilo que Jesus já havia nos falado. Mas tanto tempo se passou e nós não o compreendemos. Porque ainda estamos aqui, querendo ser feliz. Quem quer ser feliz, levanta a mão. Oba! Beleza, então nós continuamos com a mesma vontade de ser feliz. E gozado, estranho é que nós já comemos de tudo, bebemos de tudo para encontrar felicidade, já conquistamos o poder, já ganhamos muitos bens e nada. E quando muitos desses que conseguem tudo isso tombam nas raias da loucura, da depressão, da ansiedade, do suicídio. E eu não sei quando Jesus entrou na sua vida. Eu não sei quando Ele passou a fazer parte da sua vida. Mas desde o momento em que nós conseguimos olhar para aquela figura, sentindo a sua mensagem, a nossa vida cria um novo sentido. E então nós vamos novamente rever esse convite do Mestre, para que pudéssemos ser os seus bem-aventurados. Mas o que diz esse convite? O que é um bem-aventurado? Então nós vamos buscar a definição de bem-aventurados. Significa muito feliz. Olha aí a nossa resposta. A gente queria ser feliz, então Ele estava nos ensinando a ser feliz. Temos que ser os seus bem-aventurados. Significa um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória nos céus. Mas tudo isso nos chega no momento, como eu disse antes, em que nós estávamos todos envolvidos e é muito difícil para nós entendermos essas bem-aventuranças. Porque eu não sei para você, mas para mim parece que é um paradoxo. Quando a gente começa a ler Mateus
5, que fala desta mensagem. A gente fica pensando uma coisa estranha, porque João nos disse que Deus é amor. E se Deus é amor, e a única lei que governa o nosso planeta é o amor, então, onde há amor não pode ter infelicidade. Estou certa? Então Jesus não quer a nossa infelicidade. Pode haver sofrimento, sim. Isso nós conhecemos bem. Sofrimento pelos nossos desrespeito com a lei. Mas infelicidade e aflição não pode haver. Isso é criação nossa. Porque Jesus encarnou até este planeta para fazer gente feliz. Então, quando a gente lê este convite das bem-aventuranças, nós ficamos pensando, se o planeta é de amor, se Deus é amor, por quê? Precisamos sofrer para ser feliz, porque Ele disse isso. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, aqueles que têm fome. Então, como é que nós podemos entender isso? E o que é que a doutrina espírita nos ensina para que a gente possa entender esta realidade? Porque primeiro, então, eu tenho que mergulhar na tristeza, na dor, para viver a segunda realidade, que é a felicidade. Guimarães Rosa tem um poema que se chama A Terceira Margem do Rio. E é interessante, porque o autor nos remete a uma reflexão, para que nós pudéssemos mergulhar no abstrato, naquilo que a gente não vê, para que pudéssemos entender essa terceira margem. E é a história de um pai de família que resolve viver numa canoa. E ele segue o rio, sem levar nada. Desce o rio para nunca mais sair desta canoa. Porque a gente, eu não sei você, mas lá em José Bonifácio, a gente costuma somente ver duas realidades, duas margens das coisas. Ou a pessoa é feliz, ou ela é infeliz. Ou ela é bonita, ou ela é feia. Ou ela é muito boa, ou ela é má. Então a gente é acostumado a enxergar sempre duas realidades. E Jesus nos pede que a gente mergulhe, como aquele homem do poema, mergulhar dentro de si, para encontrar essa terceira margem, esse momento de que liga as duas margens, a dor e a felicidade. Kardec, também preocupado com isso, perguntou para os espíritos: qual que é o meio que o homem pode fazer para melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Porque cá para nós é complicado, não é? É complicado a gente deixar a nossa casa hoje à tarde, esse tempinho bom de chuva, bom para dormir, não é? Ter que deixar o conforto da nossa casa, estar aqui hoje. É complicado a gente sofrer a pressão deste arrastamento, porque não estamos muito acostumados com isto, porque muitos acham que estão aqui para aproveitar a vida, querem aproveitar todos os momentos. E quando a gente convida para alguma coisa, para um trabalho, as pessoas sempre se esquivam. Então, resistir a essa atração do mal, ou melhor, a atração que a gente acha que é prazerosa.
Porque a gente não enxerga o mal, é ou não é? A gente acha que ficando lá, curtindo a sua internet, curtindo uma preguicinha no sofá, uma cervejinha, a gente acha que isso é o bom. E aí então, ele nos fala que nós temos que mergulhar para buscar a terceira margem do rio. E a resposta foi curta, porque essa resposta já nos foi dada mais ou menos 468 anos antes da vinda do Rabi, que havia nos dito: conheça a ti mesmo. Então faz esse mergulho dentro de nós, para conhecer as nossas deficiências, para começarmos a mudar o foco, porque os bem-aventurados de Jesus terão que mudar de foco, terão que deixar aquele homem velho, terão que deixar aquele cidadão da terra, aquele que só enxerga aqui, para assumir uma nova identidade como cidadão do universo. Então, por isso que Jesus dizia: eu vim trazer para vocês o quê? A espada. Vocês vão ter que brigar consigo mesmo, porque vai ter que enfrentar, vai ter que entrar dentro de si e brigar. Porque nós temos que ir despedindo deste homem, nós temos que despedir do homem velho, porque o homem velho é aquele que tem um ego desse tamanho, não é? Aquele que só enxerga quem? A si mesmo. É aquele que não quer perder nada para o outro. É aquele que quer ter razão sempre. É aquele que quer ter o poder, é aquele que é o equivocado. Então Jesus dizia: brigue com você, não é brigar com o outro. Brigue com você. Faça deixar aquele diamante que o Pai colocou dentro de nós, e por isso que Jesus falava: vós sois deuses. Mas a gente não entende isso. E nós estamos com saudade de Jesus, porque queremos novamente beber daquelas palavras, queremos nos embriagar daquelas palavras, encher o coração. Porque quando nós vemos que os mártires, quando ouviam Jesus, eles desciam os morros, ébrios de esperança, e se entregavam para morrer. Eu queria tanto sentir isso novamente. E eu me pergunto: o que será que eles conseguiram enxergar que a gente, 2000 anos depois, a gente não enxerga ainda? Mas a doutrina espírita reassume esse convite: bem-aventurados sois vós. Então Jesus, naquela época e agora, faz-nos o convite e algumas características daqueles que são bem-aventurados. E o bem-aventurado de Jesus, ele vai ter que enxergar o que é essencial para a vida. E o que é essencial para a vida, gente? Do que a gente precisa? Vocês estão muito quietinhos. Se vocês não falar, não me ajudar, a palestra está prevista para terminar às 7h30 da noite. E nada de café até lá. Então, me ajude. Do que é que a gente precisa para ser o bem-aventurado? Porque ele fala que nós temos que escolher o que é essencial para a vida. Nós temos que nos preparar, assim como a cigarra. Você sabia que a cigarra, quando ela é criada, ela mergulha no fundo da terra e passa, em média, 13 anos se preparando para cantar.
13 anos. E aí ela se prepara, vem para fora e às vezes canta por um dia só. Então, para enxergar este convite das bem-aventuranças, nós temos que mergulhar também e entender o que é essencial. Por que precisa passar pela dor, passar pela fome? Por que precisa ser brando, manso e pacífico? E aí também a gente entende a lição que a águia nos dá. Já que nós queremos herdar a terra, nós queremos também ser de Deus. Queremos ou não? Levante a mão quem quer ser de Deus. Queremos ser felizes, queremos ser de Deus, queremos ter a nossa fé forte, a fé robusta, como Joana de Ângeles nos fala. Então a águia, ela vive assim como nós também, tranquila, por mais ou menos uns 40 anos. E depois, ela se toca e ela quer viver muito mais. E então ela escolhe um morro muito alto, que tenha um paredão firme, e ela vai para lá e começa a bater o seu bico, até ficar mole e cair. Sem bico, ela tem um tempo de espera, de preparo. O bico nasce e ela começa a arrancar as suas unhas, as suas garras. Arranca todas. Nascem garras novas. Com as garras novas, ela começa a tirar as suas penas, que já não servem mais para nada. Nasce penas novas. E aí, ela parte para o voo da felicidade. Então, o bem-aventurado de Jesus vai ter que quebrar o bico do orgulho, o bico do poder, porque estamos acostumados a empinar o nariz, a nos sentir às vezes importantes demais. Então, nós temos que quebrar esse bico do excesso da vaidade, porque nós teremos que trocar as nossas garras. O que é que a gente anda agarrando por aí? Quais são os nossos apegos? Porque a gente, enquanto nós estamos vivendo no bem bom da vida, aproveitando a vida, a gente pega tudo aquilo porque queremos possuir. Possuir, nós temos uma vontade de possuir, não é assim? A gente tem vontade de possuir e a gente possui tudo, porque a gente diz assim, meu marido, não é assim? Meu filho. E a gente lá em José Bonifácio anda confundindo aliança, a gente confunde cordão umbilical com algema. A gente acha que filho é para ficar com a gente para sempre, porque afinal de contas é posse nossa, é ou não é, Vera? Para sempre. Então a gente quer prender, mas o bem-aventurado vai ter que trocar as suas garras, porque ele tem que ver o que é essencial. Porque se é amor, amor liberta, amor não possui. O bem-aventurado do Cristo é aquele que sabe que ele não tem nada. Porque o cidadão do universo é aquele que é pobre. Ele não tem nada, ele é mordomo das coisas que estão no universo. Nós podemos usufruir de tudo, mas sem possuir. E os bem-aventurados do Cristo também terão que despir-se, trocar a sua vestimenta. Nascer de novo. Trocando a vestimenta. Porque a gente que é espírita, a gente acha que a gente está doidinho para merecer a terra regenerada, né? Eu já até deixei a minha mala e coloquei lá, naquele cartãozinho que a gente deixa na mala, coloquei mundo regenerado, vamos ver se vai dar certo, né? A gente quer ir para o mundo regenerado,
Mas a gente não quer vestir a tal da túnica nupcial. Então como é que é? Por que é que eu mereço então estar? Por que é que eu mereço a terra regenerada? Como anda o meu vestimento? Como anda o meu ego? O meu orgulho? Como anda as energias do meu pensamento? Porque nós não temos desculpas, nós que conhecemos a doutrina não podemos mais. Nós temos que entender então o que é que ele queria nos dizer. Trocar a vestimenta, vestir a túnica nupcial, porque no mundo regenerado, a energia que vai, o magnetismo da terra regenerada, não vai agregar aqueles que têm roupa pesada. Então, pensemos nisso. O que é que eu estou perdendo de tempo? Mas os bem-aventurados do Cristo são aqueles que vivem o sofrimento do jeito certo. O que é viver o sofrimento do jeito certo? Porque, como eu disse antes, a gente passa pela dor, porque é normal, é ou não é? Nós estamos num planeta do quê? Prova e expiação. Ocorre que, para que a gente chegue no pódio, não é fácil, é? O atleta que quer a medalha, o que ele faz? Treina. E treina duro. Dói. Aí ele tem que vencer o limite dele. Ele tem que ir mais além. Então, passar pelo sofrimento do jeito certo é aquele que lembra-se do que Jesus falava. Aquele que carregar os seus fardos e ainda ajudar os seus irmãos, estes são meus bem-amados. Porque a gente tem mania de quando está sofrendo, a gente se fecha. A gente acha, a gente é tão egoísta, claro que é lá em José Bonifácio, porque lá a gente quer ganhar dos outros até nas desgraças. Né? Se você não pode falar que você tem uma dor para alguém. Se você chegar e dizer, eu estou com uma dor de cabeça hoje, o outro vai dizer, porque você não conhece a minha dor. A gente quer ganhar, vencer até nas desgraças. Então nós teremos que vencer a dor do jeito certo, parar de olhar um pouco para o umbigo, ir mais além. Por isso que Pedro falava-nos que o amor, agora vocês têm que responder. O amor cobre a multidão de pecados. Então, se nós erramos muito lá atrás, não importa, porque o Pai conhece-nos, olha que maravilha, e Ele nos ama do jeito que nós somos. E Jesus deixou isso claro naquele filho pródigo que saiu, aproveitou a vida, até que resolveu fazer a viagem para dentro de si e voltou para a vida. E o que o pai fez? Uma festa. Então, o pai nos ama de qualquer jeito que nós somos. Ocorre que nós somos criados para ser feliz. E só vai ser feliz aquele que seguir essas recomendações de Jesus. Mas os bem-aventurados do Cristo terão que ter a coragem de mexer nas suas feridas para buscar a cura. Aí também é demais, não é? Porque a gente não tem muita vontade de mexer nas coisas, né? A gente dá um desânimo, não é? A gente sabe que a gente precisa melhorar nisso, mas a gente fala, eu já estou velho para isso, né? Estou velho para mudar. Vamos deixar para outra, espírita adora fazer isso, né? Deixar para outra encarnação, porque nessa, né, não vai dar.
Então, o espírito, ou melhor, aquele que quer ser o bem-aventurado do Cristo, vai ter que ter coragem de mexer na ferida para poder encontrar a cura. Então vai ter que desbridar, mexer, cutucar na ferida mesmo, porque senão a gente vai ficar vivendo meia boca. A gente adora, né, uma meia boca. Meio honesto já tá bom, não é? Meio justo. E lá em José Bonifácio também a gente fala assim, fulano, você é espírita? Ai, tô tentando, né? Como se espírita fosse perfeito. E eu costumo dizer que os oradores são os piores. Né? Não é, João Lúcio? Então, o espírita não é perfeito. Por quê? Estou tentando ser espírita. Somos espíritas, sim. Nós temos esse Consolador nas mãos. Nós temos novamente esse entendimento que a doutrina todo dia nos coloca na mente, para que a gente possa viver e ser esse bem-aventurado. Mas a gente não tem coragem de mexer. Na China tem um rio que se chama Rio Amarelo. E em 1997 o Rio Amarelo deixou de desaguar no mar. Olha só, perdeu a força, amarelou. Porque rio que é rio busca os seus afluentes, vence as dificuldades, busca ajuda. Então, bem-aventurados os rios que buscam o afluente, porque deles é o reino do mar. Porque se os rios não buscarem afluentes, o mar deixa de existir. Então, nós temos mania de amarelarmos. Começarmos alguma coisa e logo amarelamos. Perdemos a coragem. É igual regime, né? A gente começa um regime hoje, mas eu pelo menos sou assim. Por isso, ó, eu não falo que José Bonifácio é terrível. Eu começo um regime, mas eu passo diante de uma sobremesa, de um doce, eu amarelo. Não vai. Então a gente começa a ir deixando sem coragem de mexer nas nossas deficiências. E a gente vai amarelando, e hoje quantas casas espíritas estão amarelando porque os seus trabalhadores amarelam. Casas que brigam porque nós temos dificuldade de quebrar o bico do orgulho. E então brigamos entre nós. Tudo bem que espírita tem um ódio fraterno, não é? Mas a gente tem esse sentimento, a gente tem melindres. Então a gente passa a ter dificuldades. Mas o bem-aventurado do Cristo tem que mexer lá no fundo das suas feridas e não amarelar. Então, quantos casamentos hoje, quantos relacionamentos amarelam? Porque as pessoas perdem a força de buscar e passam a vida tendo aquele sorriso amarelo. Porque sorriso que é sorriso, ele não acaba na boca. Ele vence a boca, ilumina os olhos. Então nós não podemos amarelar, porque nós temos essas verdades nas mãos. Nós temos que ter coragem, a fé robusta, e quando formos procurados no atendimento fraterno, nós não temos que dar aqueles conselhozinhos amarelos, porque parece que nem a gente acredita. Há poucos dias, eu estava ouvindo uma pessoa conversar com um espírita da casa lá de José Bonifácio. E uma pessoa curiosa que chegou lá perguntou assim para uma dos frequentadores: ai, mas aqui no centro, né? Ai, será que a gente vê espírito aqui? O espírito falou: Deus me livre! Não, aqui não vê espírito.
Oh! Tem medo de espírito, então? Meu Deus! Nós estamos amarelando já há muito tempo. Mas, vamos mais além. Os bem-aventurados do Cristo terão que ser manso e pacífico. E aí a gente fica pensando, né? O que é manso e pacífico? Porque os mansos e pacíficos, Jesus falou que eles herdariam a terra regenerada. Mas o pacificador é diferente de pacífico. Este veria Deus. Este seria chamado Filho de Deus. Interessante. E o que é manso? Manso, brando de gênio. Vamos tentar nos colocar aqui, né? Olha que beleza. Pacífico de índole, principalmente quando aquelas pessoas do 0800 ligam para a gente oferecer seguro. E vem com aquelas conversinhas, você foi contemplado, né? Ganhou um seguro, você vai ter que pagar só uma quantiazinha, né? E a gente tem que ser plácido, sossegado, silencioso. Quando alguém corta a nossa frente no trânsito, que a gente se lembra até da bisavó dele, né? Da mãe e tudo mais. Então, o brando, o manso, ele tem que ser silencioso, tem que ser leve, tem que ser amansado, cultivado, manso de palavras, que fala calmamente, fala com mansidão. Nós já somos assim? Não. Mas Jesus nos ensinou isso quando ele estava no Sinédrio. Ser julgado, ele ia ser entrevistado por Caifás. E vem o soldado e lhe esbofeteia. E ele, manso, disse: por que me feres? Se eu falei mal, diga-me do mal que eu falei. Mas se eu falei bem, por que me feres? Foi pacífico. Porque o pacífico, ele é amigo da paz. É aquele onde ele chega, as coisas ficam serenas. Ele não engrossa o caldo daqueles que estão no burburinho. Aquelas rodinhas que adora fazer comentários bondosos dos outros. Quando chega um pacífico, ele ameniza. Ele é sereno. Então é esse que Jesus falou que ia herdar a terra. Mas também o pacífico, já até adiantei, né? O pacífico é amigo da paz, ele também é manso, sereno, tranquilo, ele é aceito sem controvérsia, sem oposição, ninguém discute, porque ele fala pouco. Eu estou longe disso. Né, Zé Altair? Zé Altair fala que eu falo demais. Então, estou longe do pacífico. Mas Jesus também falou do pacificador. Qual é a diferença de pacífico para pacificador? Pacificador, que ou aquele que pacifica ou restabelece a paz. Esse será chamado Filho de Deus. É aquele que é o bombeiro. É aquele que chega, que é chamado para restabelecer a paz. Não é aquele que é o amigo, mas é aquele que faz a paz. Quantos deles foram enviados no nosso planeta nos momentos cruciais das nossas rebeldias? Chegava o pacificador, assim como Jesus diante da mulher adúltera. Todos estavam ali para apedrejá-la. Todos estavam enfurecidos mesmo, porque queriam seguir a lei. E falaram para Jesus, a lei manda que nós fazemos o quê? Apedrejamos ela. Jesus foi pacificador e disse, tudo bem, beleza moçada,
Então aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas foram para sua casa, acalmou. Então o pacificador restabelece a paz. O pacificador chega na casa espírita, agrega todos. Os pacificadores assumem a tarefa de unificar. Haroldo conta de um conselheiro hindu que ele foi procurado por um casal que estava discutindo, estava com problemas no relacionamento, e o conselheiro pediu que entrasse primeiro a esposa e perguntou qual é o problema. E ela então abriu o coração e falou: porque meu marido é isso, é aquilo outro, e aquilo mais, e aquilo 2 vezes, né? E ele ouviu tudo e terminou e disse para ela: você tem razão. Depois mandou que viesse o marido, e o marido entrou, e ele perguntou: o que foi, meu filho? E o cara também falou a mesma coisa, né? E minha esposa é isso, e deixa o feijão queimar, né? E implica porque eu deixo a toalha no banheiro, no chão, e implica porque eu entro com o pé sujo onde ela limpou, e falou um monte de coisa. E o conselheiro falou para ela: você tem razão, para ele, você tem razão. E se foi. Aí o ajudante do conselheiro estava lá, um discípulo dele, e falou: mas o senhor está muito estranho. Para a mulher, o senhor falou que ela tinha razão. Depois entra o marido e o senhor também fala que ela está com a razão. Isso aí não está certo. E ele virou e falou: você tem razão. Então não discute, não polemiza, não faz crescer. Então esse é o pacificador. Então esses conseguirão ser chamados filhos de Deus. E por isso que Jesus, nas margens do Rio Jordão, lembra-se que uma voz disse: este é o meu filho bem amado. Era o pacificador vindo até nós, essa turba que nós éramos, violentos, agressivos. Mas está acabando. Os bem-aventurados do Cristo são aqueles que têm fome e sede de justiça. Antes de eu falar da justiça, ainda falando de brando e pacífico, como nós dissemos que os brandos e pacíficos herdariam a terra. E nós estamos aqui, todo mundo já levantamos a mão que a gente quer. Quer ou não quer? Levanta a mão de novo. Quer herdar a terra regenerada. Então nós temos que pensar muito bem, porque a concorrência vai ser grande. E está chegando um grupinho aí. Como é que é a história, então? Diz. Por quê?
Concorrência grande. Veja uma criança com esse entendimento. Em palavras diferentes, mas ela fala o que Jesus falou. A gente tem que amar, gente, porque a lei que manda, que governa o universo é o amor. E nós estamos patinando. Mas os bem-aventurados do Cristo são aqueles que vivem a justiça, mesmo quando ele não é beneficiado por ela. Aí doeu. Porque na pergunta 875 se define justiça quando em cada um respeitar o direito dos demais. Mas é coisa tão complicada que a gente não respeita mesmo, muito embora tenhamos tido contato com este código de justiça 1.300 anos antes do Cristo. E até hoje a gente não entendeu. Porque a gente adora engrossar a fila, erguer o dedo quando a gente vê injustiça, não é assim? A gente vai para a rua, briga. Mas o bem-aventurados do Cristo terá que entender que a justiça só é boa quando ela é boa para os dois lados. E não somente quando eu sou beneficiado. Então lá no fórum, eu nunca vi até hoje, tudo bem que lá é José Bonifácio, mas eu nunca vi ninguém nos procurar lá para dizer, olha, eu quero entrar com uma ação judicial, porque eu quero indenizar fulano e ele não quer. Eu devo para fulano e ele não quer. Eu não sei lá, eu nunca vi isso. Porque a gente sabe muito o que é justiça quando ela é por nosso lado. Então os bem-aventurados terão que pensar diferente. Então quando chega algum casal lá para separar, e a gente, então, normalmente o juiz pergunta, né? Mas não dá para reconciliar, né? E normalmente é o homem, viu? Eu sei que vocês estão em maioria aqui. Mas os homens falam assim, olha, para mim tá bom o casamento. Eu não sei por que ela quer separar. Para mim tá bom. Para o outro. Então justiça não é isto. Justiça, viver com justiça tem que estar bom para todos e não somente para nós. Então nós temos que perguntar em casa, como é que anda a nossa casa? Será que o meu comportamento está sendo bom para todo mundo? Será que na casa espírita que eu frequento, as minhas atitudes estão boas para todo mundo ou só para mim? Será que eu ando querendo ter razão em tudo? Porque a gente adora ter a última palavra, não é? E os bem-aventurados do Cristo terão que entender que a justiça tem que estar, a balança tem que estar em equilíbrio. Mas os bem-aventurados do Cristo são aqueles que são misericordiosos. Porque o misericordioso vai receber. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E o que é misericórdia? Vamos lá. Misericórdia, sentimento de compaixão. Olha aí, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina, formada pela junção de misere, que é ter compaixão, com cordes, que é coração. Então, misericórdia é ter compaixão do coração. É sentir o que o outro sente. E para que a gente possa sentir o que o outro sente, a gente primeiro tem que passar por um sentimento que se chama abnegação. Eu preciso abnegar-me. Eu preciso esquecer um pouco de mim, porque senão eu não consigo ser misericordioso com o outro. E é muito difícil isso, não é? Esquecer de nós. Então, para ser misericordioso, por isso que Jesus dizia, a gente tem que calçar a sandália do outro.
caminhar com a sandália do outro, porque a gente tem uma pressa de fazer acusações. E a gente ouve muito na televisão, quando passa a foto daqueles estupradores, a gente fala, deveria ter pena de morte. Quando pega aquele serial killer, a gente acha que eles tinham que morrer. Então Jesus falava que nós tínhamos que ter misericórdia, porque a justiça divina, veja, o Pai aplica a justiça e há um intercâmbio aí. Porque quanto mais eu penso no outro, quanto mais eu ajudo o outro, a misericórdia cuida de mim. É uma troca. Então, os misericordiosos receberão misericórdia, mas vão receber no tanto que deram. Então, a gente está aqui com o nosso vasilhame de misericórdia. Você já olhou no teu vasilhame de misericórdia? Que tamanho que ele é? Porque uns levam uma tampinha, outros levam um balde, outros levam um caminhão-pipa, né? Lembra-se de Madre Teresa? Um dia, rapidamente, um caso pequeno, Madre Teresa ela saía para atender as famílias e ela levava mantimentos, roupas, ela vivia para ajudar, porque ela tinha compaixão do coração. E ela então chega numa casa paupérrima, que não tinha nada. E ela já também não tinha mais, porque já tinha dado tudo. E aí aqueles famintos falam para ela, mas irmã, a senhora não trouxe nada para nós? Ela falou, não, hoje eu vim dormir com vocês aqui no chão. E dormiu com eles, vestiu as sandálias deles. Então, como está a cota de misericórdia nossa? O convite está aqui. Bem-aventurados, o último item, bem-aventurados são os puros de coração, porque esses verão a Deus. Porque eu tenho que ter o coração puro. Eu não posso ter o coração carregado de muitos deuses. Porque senão eu não consigo ver Deus, porque Deus não se vê, Deus se sente com o coração. Quando é misericordioso. Então, se o meu coração está cheio de apegos, eu não consigo ter o coração puro. Então, quando nós vencermos toda este ritual, praticamente é um ritual, para nos prepararmos para ser os bem-aventurados, quando conseguirmos entender que temos que ser brando, pacífico, misericordioso, Jesus nos dará um presente, nos dará um óculos, o óculos de Jesus. Por que nós colocaremos o óculos de Jesus e enxergaremos a terceira margem das coisas? Enxergaremos o que vai dentro do outro, teremos compaixão, perdoaremos com mais facilidade, mesmo que aquela pessoa não mereça, perdoaremos por nós. Então, do que está cheio o teu coração? Onde está o seu tesouro? Porque aí está o seu coração. Então, o que é que nós temos colocado no nosso coração nestes 150 anos que o Evangelho, a luz eterna do Consolador, está entre nós? O que é que está cheio em nosso coração? Então, aqueles que aceitarem o convite para ser o bem-aventurado, teremos que ser fiéis, fiéis a Jesus. Humberto de Campos se refere a ela como uma mulher de muitas posses. Tinha sob o seu comando inúmeros criados que a tratavam com zelo. Ela era uma pessoa que vivia na alta sociedade,
casada com o alto intendente de Herodes. Joana era uma das mulheres mais bem arrumadas da sociedade de Cafarnaum, mas fora envolvida pelo verbo eloquente de Jesus. Ia nos lagos, ouviam, porque ela queria beber daquela fé viva. Ela era uma mulher de fibra, honesta, se vestia humildemente porque não queria chamar a atenção sobre si, mas tinha no coração muitas atribulações domésticas. Casada com o alto intendente Cusa, ficava muito triste, porque o marido, em contato com os governantes do império, e para manter as suas regalias, ele ora frequentava os templos de Jerusalém, ora sacrificava aos deuses romanos. E Joana tentava argumentar com o marido da sua nova crença, em vão. Então, naquela tarde, ela fora no lago e falou longamente com Jesus, expôs as suas dores. Jesus a ouviu e disse: filha, só há um Deus. Os templos da terra são de pedra. Eu venho abrir o templo da fé viva no coração do homem. Só há uma fé na nossa relação com o Pai. E recomendou que ela voltasse ao lar, ame o seu companheiro, e terminou com: vai, filha, vai, filha, ser fiel. E Joana foi, guardando aquelas palavras no íntimo do seu coração, e que ela nunca mais se esqueceu. E agora ela guardava suas dores como um hino de triunfo, sufocada em seu peito, porque amava Jesus e queria ser fiel. E um filho veio enriquecer a sua vida. Mas passam-se os anos, reveses chegam até Cusa, o ex-intendente de Herodes, que perdera todas as regalias, endividou-se, até cair gravemente enfermo, e numa noite de sombras voltou para o plano espiritual. E agora Joana, ainda com as suas dores, tinha que procurar trabalho para sustentar a si e ao filhinho. Mas ela se lembra de Maria, a rosa mística nazarena, que também trabalhava, que também se lembrou de Jesus, que modelava a madeira, e ele que era o Cristo de Deus. E agora os anos passaram e ela cuidava dos filhos de outras mães e das casas alheias. Mas numa tarde, ela numa galera romana, indo para a capital do império, Nero governou Roma do ano 54 a 68, e conta o historiador Tácito
que Nero era um psicopata, porque além de esbanjar dinheiro público, de viver as orgias na Domus Áurea, a Casa Dourada, conta-se da sua perseguição aos cristãos. Mantinha-os amarrados e nas suas noites de insônia mandava untar os corpos dos cristãos com alcatrão, e eles eram tochas humanas para que ele pudesse passear nos jardins. 27 de agosto de 64, Joana e mais 500 cristãos são levados ao poste do martírio. Ela, com os cabelos nevados, começa a ouvir um jovem que estava no poste próximo ao seu. Era o seu filho, que lhe dizia: repudia minha mãe, repudia Jesus, não vês que nos perdemos, repudia, abjura por mim que sou teu filho, eu não quero morrer. Abjura, minha mãe! E nesse instante, labaredas lambem o corpo daquela mulher, que abafa o gemido. E um soldado se aproxima. Ele diz: mulher, o teu Cristo só te ensinou a morrer. E ela conseguiu forças e disse triunfante: não apenas a morrer, mas me ensinou a vos amar. E logo em seguida ela sente uma mão suave em seu ombro, e aquela voz que ela nunca mais esqueceu, que lhe diz: Joana, eu estou aqui. E assim ela entra triunfante para viver as bem-aventuranças. E assim, meus amigos, nós terminamos a nossa reflexão da tarde. Eu espero que essa reflexão sirva para nos chamar a atenção, para nos colocar novamente no caminho do amor, para que quando chegarmos no plano espiritual, possamos ainda ouvir entre você, meus bem-aventurados. Sejam felizes. Muito obrigada pela oportunidade que você me deu, João Lúcio, Vera e toda a diretoria da Luz. Obrigada por você que escolheu estar aqui hoje. Um beijo grande e ser feliz, por favor.